Meu nome é Michele Alves, sou artista visual aqui da cidade de Matão. Eu fui contemplada pela Lei Aldir Blanc e a técnica que eu vou demonstrar é a técnica da pintura naif. Naif é um estilo de pintura que pode ser feito da forma que a gente sabe. Basicamente, naif é ingênuo, uma coisa que não tem muita técnica. No caso, eu gosto de pintar e eu gosto de me expressar com a pintura, então eu faço, né? Às vezes eu uso uma foto de base, às vezes eu faço um rascunho antes da ideia que eu tenho na minha cabeça. Eu gosto de resgatar fundo do guarda-roupa ou fundo das gavetas do guarda-roupa. Tem muito na cidade, às vezes a gente mesmo tem lá um guarda-roupa velho que vai jogar fora. A gente pode retirar o fundo das gavetas. Ele tem uma textura, parece muito tela, né, convencional que a gente compra. E aí a gente faz com esse material para baratear realmente o custo e a gente poder reutilizar esses materiais que estão aí descartados na natureza. Aqui eu comecei essa personagem, não tem muito segredo. A gente dá um fundo primeiro, né? No fundo do guarda-roupa, a gente passa uma tinta que o papai ou a mamãe tem jogado lá no quintal. Não vai mais usar, de parede, pode passar de fundo. E eu costumo utilizar essa tinta acrílica PVA para fazer os desenhos, para fazer a pintura em si, mas pode ser usada qualquer tipo de tinta com esse tipo de pigmento aqui, no caso esse é o xadrez. A gente põe um pouquinho de tinta num copinho, põe umas gotas de pigmento e pinta. Não tem muito segredo. Aqui no caso agora eu vou fazer a mistura das cores e vou fazer um cinza. Põe a tinta, põe umas gotinhas de pigmento. O pincel pode ser utilizado qualquer tipo de pincel. A gente mistura. Aqui eu tô fazendo um cinza e uma baguncinha também. No caso aqui eu tô pintando uma pessoa, mas a gente pode pintar o que a gente quiser. A gente pode pintar paisagem, a gente pode pintar casinha, carro, qualquer coisa que a gente quiser pintar. Uma coisa interessante nesse estilo de pintura é que a gente não precisa saber desenhar em si, como muitas pessoas falam, eu não sei desenhar. Você só precisa ter a vontade de fazer e você faz. O saber em si não está atrelaçado a isso, você saber desenhar ou não. Você tem a vontade de desenhar, você desenha. Por exemplo, nas minhas pinturas, quando eu pinto o rosto, eu pinto pessoas, eu não desenho o olho, eu não desenho a boca. Não que eu não saiba fazer, mas que é uma coisa que eu gosto de deixar no meu trabalho.
Finalizei a pintura do fundo, agora eu vou contornar. Para o contorno, eu pego a tinta preta e ela é mais grossinha, então eu coloco um pouquinho de água para misturar nela. Aí a gente mexe e aí ela vai ficar uma tinta bem líquida. Tinta bem líquida. Eu pego um pincel um pouco mais fino. Eu uso sempre o dedinho de referência aqui para fazer o contorno. A gente escolhe um lugar para assinar no fim e pode assinar no cantinho, na lateral, em qualquer lugar. Tá pronto.